Glória a Deus. Epístola escrita aos Filipenses, do apóstolo Paulo, endereçada aos irmãos de Filipos. No seu capítulo 1, e o versículo esse tematizado nas quarta-feira, creio que é o quarto elo, é isso? Glória a Deus. Estava bem pequenininho lá no cartaz, mas dava para ver que era o quarto elo. Glória a Jesus. Lemos: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Repito: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tomai o vosso assento, irmãos. Glória a Deus. É bem verdade que nós estamos diante de uma carta paulina, carta que tem por seu objetivo corrigir, tem por seu objetivo instruir, redarguir a comunidade cristã. Nós sabemos que, todavia, quando nós lemos uma das cartas, ou das 13 cartas que o apóstolo Paulo ele escreve em todas as cidades que ele passava, porque em suas missões, igreja, Paulo sempre tinha um desejo para aqueles que ouviam o Evangelho de Jesus Cristo. Ele queria que o povo alcançasse Cristo por intermédio da fé, por intermédio da graça, alcançasse a salvação em Cristo Jesus. Por isso mesmo, ele se contraía como o instrumento de Deus, aquele que estava preso a Cristo. Nós vamos entender que, diante das cartas paulinas, nós entendemos que Paulo vai dizer que eu mesmo, Paulo, prisioneiro em Cristo Jesus. Paulo sempre demonstrava que ele estava assegurado em Cristo. Paulo sempre mostrava que ele era um prisioneiro acerca do Evangelho. Isso aqui mostra para mim e para você que é melhor estar preso em Cristo do que estar preso ao mundo. É melhor você estar preso nas coisas de Deus do que nas coisas daquilo que vai te levar à destruição. Por isso que Paulo, ele vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque o morrer para mim é lucro, é viver em Cristo. O apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer que neste momento a igreja de Filipos, nós vamos entender algumas particularidades. É quando o apóstolo Paulo ele escreve as suas cartas sempre endereçando, corrigindo, seja ele os irmãos de Gálatas, seja ele os irmãos que está em Coríntios, seja qual for determinada cidade, Paulo sempre tinha uma instrução a declarar. Paulo sempre observava acerca dos irmãos, porque o intuito é a pregação do Evangelho, é mostrar a cruz de Cristo para aqueles que vêm a ser salvos. Então, um dos objetivos era levar a boas novas a Ele. E nós entendemos, igreja, que a partir do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que Paulo está na segunda viagem missionária.
Paulo está viajando em missão ao Evangelho de Cristo, e uma das viagens históricas é esta segunda viagem, é aonde o Evangelho alcança a Europa. Paulo vai passar por determinados países para chegar a este Evangelho. Paulo, no capítulo 17, ou seja, no capítulo 16, Paulo está indo com seus missionários, com Timóteo e também com Silas. Paulo e Silas e Timóteo estão indo para a Ásia Menor pregar este Evangelho, anunciar esta palavra, mas a Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Ora, como é que o Espírito Santo impede alguém levar a palavra em determinada cidade ou país? É porque o Espírito de Deus queria direcionar Paulo a uma determinada cidade que estava precisando de ouvir esta palavra, de ouvir este Evangelho. A Bíblia diz que este Espírito Santo, ele impede Paulo a ir à Ásia Menor, e ele é parado pela voz do Espírito de Deus, e novamente ele tenta ir para outra cidade. A Bíblia diz que ele também, o Espírito aparece a Paulo, fala ao ouvido dele que ele não poderia ir a esta cidade, mas aparece em uma visão de madrugada um varão, e nesta visão o varão dizia: ajude-nos e vai para a Macedônia. Paulo estava recebendo instrução do céu para pregar este Evangelho na Macedônia. Paulo agora entende que ele tinha que ser guiado pelo Espírito de Deus para chegar nesta cidade. Entenda, igreja, estamos no quarto elo, e eu sei que você já ouviu algumas coisas aqui, mas quando Paulo está indo à Macedônia, porque alguém implorou para que ele fosse, alguém implorou que ele chegasse ali. A Bíblia diz que lá em Troade ele dorme, ele passa uma pernoite, mas logo de manhã ele vai seguir para a cidade de Filipos. E quando ele chega nesta cidade, a Bíblia diz que quando ele chega, ele logo procura um lugar para orar, porque não existe esse negócio de cristão chegar em qualquer ambiente, chegar em cidade e não procurar um canto para orar. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite. Eu não entendo esse negócio de alguém que bate no peito e diz que é cristão e não ajoelha no seu cantinho de oração para falar com o Pai, para que ele venha a ser direcionado. Quem não ora está perdendo muita coisa. Quem não ora, aleluia, está perdendo contato com o céu. Mas eu creio que nessa igreja tem crente que ainda tem joelhos no chão, tem crente ainda que procura ser direcionado por Deus. Deixa eu ver se você está aí para abrir a tua boca. Paulo chega lá em Filipe, e a primeira coisa, ele procura um lugar para orar. A Bíblia diz que ele saia às portas da cidade, e quando ele chega em um determinado rio ou ribeiro, e ali ele vai buscar a orar ao Senhor. Mas chegando lá, há algumas mulheres que estavam no rio, e Paulo, logo após fazer a oração, ele não perde a oportunidade. Missionário, ele não perde a oportunidade de pregar. Missionário, ele não perde a oportunidade de falar das boas novas. Quem diz que é missionária e missionário e perde tempo quando vê uma alma perto de você e não anuncia esse Evangelho. Paulo, quando chega naquele rio, ele vai fazer menção da palavra, porque quando Paulo prega, sempre ele faz menção desse Evangelho, sempre ele faz menção do reino de Deus. Não pense negócio de ser Evangelho e não levar a semente da palavra, e não se levar a semente desse Evangelho. Paulo entende, porque pela loucura da pregação, aqueles que creem, ele é salvo,
Ele disse lá na carta 1 Coríntios, no seu capítulo 1, versículo 21, que a loucura dessa palavra, aqueles que creem, será salvo. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer que o Evangelho é poder. O Evangelho é poder. Se é poder, ele abre a boca. Se é poder, ele prega. Cadê os missionários? É tempo de anunciar. Ele sabia que o Evangelho é poder de Deus. Se é poder, ele ministrava. Se é poder, ele vai pregar. A Bíblia diz que quando ele prega na beira do rio, a Bíblia diz que uma mulher, após ele terminar a pregação, uma mulher por nome Lídia, ela vai aceitar a Cristo, se converteu ao Evangelho. A Bíblia diz que Lídia, ao ouvir aquelas palavras de Paulo, ela se atenta e se entrega a Jesus de Nazaré. E quando ela se entrega, logo esta mulher, que naquela região era conhecida como uma empresária que vendia linhos finos de púrpura, naquela região ela tinha essa empresa, era bem sucedida. E quando ela levanta a mão e fala: eu quero esse Jesus que Paulo está pregando, logo ela olha para Paulo, ela olha para Silas, ela olha para Timóteo e diz: eu quero que vocês venham à minha casa, fica hospedado lá. A Bíblia diz que Paulo e Silas e Timóteo é convidado para estar na casa de Lídia. E quando eles chegam lá, a Bíblia diz que toda a casa dela foi batizado, foi aceito a Cristo. E você perdeu de dar glória, porque o apóstolo Paulo não vai perder tempo dentro da casa de Lídia. Lídia já aceitou, Lídia é a coluna da casa. Então ele vai pregar para a mãe, ele vai pregar para o pai, ele vai pregar para todo mundo e vai dizer: é hora de descer as almas. Toda a casa de Lídia é salva pelo Evangelho lá na cidade de Filipe. Paulo não perdia tempo. A Bíblia diz que quando a obra é completa na casa de Lídia, ele sai. Paulo e Silas saem. A Bíblia diz que quando eles estão procurando, está escrito lá em Atos dos Apóstolos capítulo 16, eles vão procurar agora outro lugar para orar. Porque quando nós entregamos a mensagem, quando nós entregamos o Evangelho, quando nós cantamos, quando nós anunciamos, quando nós entregamos algo para alguma pessoa, logo você tem que se encher novamente, logo você tem que se preparar novamente, porque outro desafio vai estar na sua frente. Oh, glória. Deixa eu ver se você está entendendo. E a Bíblia diz que quando eles estão andando na rua, há uma moça, uma jovem com espírito de adivinhação. Por trás dela tinha alguns mestres que ganhavam dinheiro, pois ela adivinhar as coisas. E quando ela olha para Paulo e Silas, ela vê e disse: vai aí, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E ela repetia: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo e Silas andando: esses homens são servos do Deus. Paulo olha para trás, levanta a mão e repreende o espírito de adivinhação que estava naquela menina. Oh glória, oh amor. Logo aquele momento, os que estavam por trás daquela menina vão perder a sua fonte de renda, vão perder a sua fonte de lucro. A lucragem caiu, porque estava debaixo de um engano. E aonde está profeta, aonde tem mulher de Deus, onde não há engano, não, porque nós temos visão de Deus. Não é visão humana, é visão de Deus. E quando a menina é liberta, a Bíblia diz que os mestres olham para Paulo e
Silas. E agora Paulo e Silas é perseguido. Aonde passou? Dentro da cidade de Filipe. Ele pregou lá no rio. Ele ganhou a casa de Lídia. Eles estão saindo à rua agora para orar. Mas agora eles se mexeram com o inferno. Eles se mexeram com união de demônio. E o que acontece? Vão prender eles dois. Vão levar à praça pública. Olha para cá. E quando leva para a praça pública, a Bíblia diz que eles vão ser açoitados. Aonde, Filipe? A Bíblia vai dizer que as vestes deles serão rasgadas. Aonde? Lá em Filipe. Praça pública. O que é isso? Todo mundo está olhando a vergonha, a humilhação que eles estão passando em praça pública. A Bíblia diz que eles vão receber chicotadas. A Bíblia diz que eles vão ser humilhados. A Bíblia diz que eles vão ser presos. A Bíblia diz que a hora que é lançado dentro da prisão, mas perto da meia-noite, isso é importante, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam, porque mesmo preso ainda dava para orar e para cantar. Mesmo sangrando, eles oravam. Mesmo humilhado, eles cantavam. Mesmo com dores, eles cantavam. Porque dor não separa você da adoração. Dores, lutas, não separa de você ser adorador. Deixa eu ver se você está aí para abrir a tua boca e dizendo glória. Estava doendo, mas orava. Estava com dores, mas cantava. Estava com problema, estavam amarrados, estavam presos, mas a voz não estava presa. O espírito de adoração de Paulo e Silas, ninguém pôde impedir. A Bíblia diz que diante deste momento, dentro do cárcere, veio um grande terremoto, porque a oração e louvor traz terremoto de Deus. Eu vou repetir para aqui para você entender. Se você é acostumado a orar e cantar dentro da tua casa, prisões que te velava, eu não sei porque tanto Cristo não gosta de orar. Oh glória! Mas Paulo e Silas mostra para mim, quando ora, quando você clama, adora, prisões, cadeado, meu Deus, deixa eu ver se tem crente aqui para entender esse negócio. Perto da meia-noite, balançou tudo, quebrou tudo. Foi tudo no chão. A Bíblia diz que quando quebraram as prisões, o dono do cárcere, ou seja, o dono do cárcere, o carcereiro, ele ficou desesperado. Oh glória! Quando ele fica desesperado, Paulo vai acalmar ele. Olha, nós estamos todos aqui. Não se desespere. Aleluia. O que Paulo faz? Prega para ele. O que ele faz? Ele aceita Jesus dentro do cárcere. Paulo vai lá na casa do carcereiro e toda a família. Ei, Paulo vai dizer para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos Apóstolos 16:32 está esse texto. Ele dizendo para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aonde estava acontecendo isso? Lá em Filipe, na segunda viagem missionária de Paulo. Estava acontecendo lá o que? Convenção. O que estava acontecendo lá? O Evangelho de Deus estava sendo pregado. O Evangelho do Senhor estava sendo anunciado. Agora Paulo volta para a base. E aqui que eu começo a entregar o texto que nós temos. Quando Paulo chega na base, a Bíblia diz que ele é preso. E quando ele é preso, ele vai endereçar algumas cartas. 4 cartas Paulo endereça quando está preso: carta a Filemon, carta aos Efésios, carta aos Colossenses e carta aos Filipenses.
quatro cartas paulinas, e uma dessas está a igreja de Filipe, lá dentro da prisão. Paulo está endereçando. O que me chama a atenção é que mesmo preso, ele consegue enviar carta de encorajamento para quem está solto. Deus te dá glória. Mesmo acorrentado em correntes, mesmo algemado em correntes, ele tem ânimo de escrever alguma coisa para alegrar a fé de quem está lá fora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mesmo preso, ele tem palavra para fortalecer a igreja de Filipe. Ele encorajava ela como preso, ele despertava a igreja de Filipe como estava preso, ele endereçava uma palavra de conforto para os irmãos lá de Filipe. Ele estava como? Estava preso, mas a fé deliberada é anunciada em Filipe para ele ser. Porque mesmo as minhas prisões, ela coopera para o Evangelho de Cristo. Paulo vai dizer, mesmo preso, eu estou preso, mas mesmo preso, o Evangelho está sendo anunciado. Mesmo preso, está sendo contribuído algo para crescimento do Evangelho. Oh glória! Se você tiver com a liberdade e estiver pregando, vai contribuir para o Evangelho. Se você for preso lá no presídio, se você continuar pregando lá, vai contribuir para o Evangelho. O importa é a fé que está dentro do seu coração. Deixa eu ver se você está aí, está entendendo. Paulo vai agradecer aos irmãos Filipe. Obrigado pelas ofertas de vocês, obrigado pelas coletas. Eu encorajo a voz e seja fortalecido da graça e do poder que há em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, eu lembro de vocês. Isso está agora na carta de Filipe. Eu lembro de vocês em todas as minhas súplicas. Quando eu vou orar, eu lembro dos irmãos lá de Filipe. Ó Paulo dizendo, eu estou lembrando de vocês. Eu estou preso, mas eu consigo lembrar de vocês. Aleluia. Vou fechar a mensagem, mas ele vai dizer uma palavra que é o tema. Porque aquele que come, eu estou certo disso. Porque aquele, Paulo está dizendo, eu estou confiante, eu estou certo, não há sombra de dúvida, não há erro algum, que aquele que começou a obra em vós, ele vai completar, ele vai aperfeiçoar esta obra em você, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ter dores, vai ter lutas, vai ter prisões, vai ter desânimo, vai dar vontade de parar, mas aquele que começou a boa obra em você é fiel para terminar. Ah, pastor, o senhor não sabe da minha dor, mas mesmo na dor ele vai aperfeiçoar. Ah, pastor, eu se me perca na sua perca, a obra é aperfeiçoada. Ah, pastor, estou passando por tribulação, mesmo na tribulação a obra ela vai ser aperfeiçoada. Aquele que começou a boa obra em vós. A pergunta é, eu vou fazer a pergunta para Paulo. Paulo, boa obra? Por que boa obra, Paulo? Te prenderam lá, te machucaram lá, porque está interessado aos irmãos de Filipe. O que Paulo enfrentou lá? Prisões, humilhações. Ele foi preso, chicoteado, mas mesmo assim ele está dizendo, aquele que começou a boa obra. Paulo está dizendo, não importa humilhação, não importa se você é chicoteado, humilhado, caluniado, não importa se tem grupinho de fofoca contra você, alguém começou a boa obra em vós e há de terminar. A Bíblia diz que Cristo, quando vai para a cruz do Calvário, oh glória, é o Cristo, ele vai na frente do Cristo
Cristo glorificado. Não entendi, pastor. Lembra daquela parte lá no caminho de Emaús? Os discípulos, Jesus chega e olha para ele e fala assim: não era necessário que o Filho do Homem, que o Cristo tinha que padecer para depois de entrar na sua glória. O que Jesus vai dizer? Padecer para depois de entrar na glória. Aí você não pode ser a última bolacha do pacote para entrar lá no céu sem marca, sem sofrimento, sem passar por angústia, sem passar pela promoção. Se acha que você vai chegar lá e perguntar: Pedro, como é que você chegou aqui? Pedro vai responder: eu fui crucificado de cabeça para baixo. Tiago, como você chegou aqui? Eu fui morto a fio de espada por Herodes. Paulo, como você chegou aqui? Eu fui decapitado, eu estava preso e cortado no pescoço. Sabe o que é isso? Mexe uma boa obra. Era aquele que começou, é fiel para completar. Lá, nós só chega se tiver marcas. Aí tem crente não quer passar a prova, não quer passar a luta. A boa obra quer completar na vida dela, mas ela diz: se for para passar por isso, eu não quero obra não. Se for para passar angústia, não, isso aí eu vou recuar, eu vou retroceder, eu vou desviar, eu vou parar. Mas aquele que começou a boa obra é nas provas, é nas lutas, oh glória. Porque aqueles que levam a boa semente, chorando e cantando, andando e chorando, voltará se alegrando e colhendo seus molhos. Você está entendendo? Mesmo no início você vai chorando, mas está plantando. A boa obra é assim: você começa chorando, mas Deus está aperfeiçoando. Logo vai ter fruto. O que que Deus está dizendo? O momento iniciante é choro, mas haverá gozo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ei, Deus olha para Jeremias: se o oleiro fez a boa obra, por que eu também não posso fazer a obra em você? Ele vai aperfeiçoar, porque o Cristo sofredor, ele vai na frente do Cristo glorificado. O Cristo glorificado não vai na frente do Cristo sofredor, não. O que sofre vai na frente, para depois ser glorificado, para depois receber a coroa, para depois receber. Quem quer medalha do céu? Quer ver? Quem quer medalha do céu? Ele vai aperfeiçoar a obra. Mas como é que eu entendo que a obra está sendo aperfeiçoada em mim? Você não sente mais vontade de ir no mundo lá fora, você não sente mais vontade de voltar. Como é que a obra começou em você? Você tem desejo, você tem amor, você tem paixão, você gosta de culto de doutrina, você gosta de culto que tem palavra, você não gosta de entrar no culto que só tem louvor, e na hora da palavra é 5 minutos de palavra, você sai fardado, barriga grande e canela fina. Ei, que é isso? Falta de palavra. Aonde tem palavra, tem nutrição. Aonde tem palavra, o Cristo é forte para espantar. Como é que você começou a boa obra? Como é que você sabe que começou a boa obra? É quando você não quer mais o mundo, você quer Deus, você deseja Deus, você almeja o céu. Você quer o céu. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo. Vou cantar um louvor aqui. Quem está com saudade da cidade? O varão cantou aqui. Quem está com saudade de ir para lá? Parece que tem muita gente ocupada aqui embaixo que não pensa mais na cidade de lá. Tem muita gente ocupada aqui embaixo que não quer mais ir morar para lá. Mas a obra será aperfeiçoada até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, se fosse você, se preparava para deixar essa terra, porque está chegando a hora de nós sermos arrebatados. Deixa eu ver o glória da igreja.
Aquele que começou a boa obra lá na cidade de Filipe, Paulo estava dizendo, ele vai terminar em vocês. Aleluia. Porque o mesmo Deus que vai efetuar na sua vida vai fazer um realizar. Ele efetua e realiza. Salmo 37, 23. E o Senhor firmará os passos do homem bom. Aleluia. Antes naquilo que o apraz. E se cair, não ficará caído, mas o Senhor te levantará. Oh glória. Eu parei na boa obra, pastor. Deus falou, ele vai firmar os seus passos. E não na caia subada. Eu caí na roda. Eu falei, eu vou firmar os teus passos. Eu vou te levantar. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé, dando glória pra